Vamos lá, continuando com o nosso estudo dos métodos de melhoramento, vamos falar aí da população segregante, só que antes a gente vai tratar dos tipos de cruzamentos, tá bom? Só para relembrar, população segregante é aquela que é alvo da segregação genética. É aquela história, os dois alélos presentes dentro de cada gene representa uma característica, né? A gente sabe que isso dentro do código genético, assim que a coisa se dá, a, esses dois alelos eles possam ser homozigotos dominantes, azão, azão, homozigotos recessivos, azinho, azinho, ou heterozigotos, azão, azinho, tá bom? E não vamos muito entrar nisso agora, a gente vai ter uma aula específica disso, em complementar essa, mas vê o que acontece, como vai se desenvolver após a fecundação, porque a gente sabe que esses alelos, eles são separados do gene, dentro de cada gene os alelos são separados justamente para a formação dos gametas. O gameta masculino, o pólen, o gameta feminino, o óvulo. Então cada um carrega seu percentual de representação genética, de carga genética para gerar seu novo descendente. Aí o que acontece? A população segregante ela vai sofrer esse efeito. Recebeu a azão do pai, a azão da mãe, para esse gene, para aquele outro azinho, azinho, azinho do pai, azinho da mãe, para aquele outro azão de um lado, azinho do outro. Então essa recombinação, ela é modificada, ela é atualizada sempre que há uma nova fecundação, tá certo? Pronto, aí vem os tipos de cruzamento. Cruzamento simples, cruzamento de biparentais, dois parentes, dois seria o pai e mãe. Esses não teriam nenhum nível de parentesco inicialmente, ou poderiam até ter caso seja uma autofecundação. Mas veja só, o cruzamento entre biparentais é aquele que considera apenas um nível de cruzamento. Parental 1, parental 2. Cruzou os dois, a geração F1, que é o resultado desse cruzamento, dá 50% do parental 1 e 50% do parental 2. Aquela história, os alelos. São dois genes, são dois alelos dentro de cada gene. Um alelo veio do pai e um alelo veio da mãe, tá? 50% da carga genética do parental 1, 50% do parental 2. Mas eu quero ir além, eu estou trabalhando com... Primeiro eu quero montar primeiro me obrigou o meu tipo de melhor... A minha melhoria no padrão desse vegetal que eu quero desenvolver me obrigou a fazer outros cruzamentos justamente para buscar outras características necessárias para a minha produção. Aí eu um cruzamento com três parentais. Peguei o parental 1, cruzei com o parental 2, aí obtive um indivíduo da geração F1 que tinha 50% da carga genética do parental 1, 50% do parental 2. Nesse aí, eu cruzei com o parental 3. Aí eu gerei um outro indivíduo F1. Pessoal, e aqui eu chamo indivíduo F1 porque ele sofreu uma nova fecundação cruzada. Se fosse autofecundação, seria F2, mas nesse caso, como recebeu um outro cruzamento, então gerou um outro F1. E esse F1 ele possui 25% do parental 1, 25% do parental 2 e 50% do parental 3. Isso porque o F1 que originou esse segundo cruzamento com o parental 3, ele só possuía 50% do parental 1 e 50% do parental 2. Quando eu joguei para um outro cruzamento, ele só carrega 50% da sua carga genética. Então ele racha isso no meio. Metade daqui, metade dali. Metade do parental 1, metade do parental 2. Que, nesse caso, 25%. Mas aí eu precisava de um outro nível de cruzamento. Imaginem só, pessoal. Foi cruzado no parental 1 uma planta de soja com maior cultivada comumente na região, que apresenta uma produção mediana, uma resistência mediana e tal. Então, mas foi cruzada com a planta de maior teor de óleo,
ou seja, o rendimento maior de óleo por grão. Então, isso aí é o parental 2. A planta F1 vai ter o 50% da planta mediana, 50% do maior teor de óleo. Aí fui e coloquei o parental 3. Já nesse parental 3, é uma planta que é mais resistente à ferrugem asiática, por exemplo. Então vejam que aí são ganhos, que aí nesse caso, esse F1 do nível 3, ele já tem cargas de produção, cargas de já adaptação e cargas de resistência mais superiores em relação àquelas ao lado do início do cruzamento. Só que aí eu quis colocar um outro conjunto de genes. Eu verifiquei que tinha uma suscetibilidade da primeira variedade que eu cruzei do parental 1, a antracnose. E aí eu identifiquei uma outra planta que era muito resistente à antracnose, que tinha um bom teor disso, que tinha também resistência tal, e cruzei lá no final só, porque assim, eu deixei para cruzar ela como parental 4, porque ela já possuía também um nível de óleo interessante, também ela já possuía uma resistência à ferrugem asiática, e já era uma planta mais adaptada. Então vejam que a gente precisa planejar, organizar esses níveis de cruzamentos para gerar os indivíduos. Aí nesse caso, a geração F1 produzida foi um novo cruzamento, então não é geração F2, é geração F1, tá bom? Um cruzamento trocado e aí vê o que acontece. Ao nível a carga genética ainda existente do parental 1 e do parental 2, 12,5%, caiu pela metade. No primeiro cruzamento, cada um chegou com 50%. No segundo, já caiu para 25%. No terceiro nível, já foi para 12,5%. Caiu pela metade novamente. E sempre vai caindo pela metade. Tá certo? Nesse caso, essa planta vai apresentar uma carga genética com 12,5% do parental 1, 12,5% do parental 2, totalizando 25%. Mais 25% do parental 3 e mais 50% do parental 4. Basicamente é assim, 12,5% daquela planta já adaptada, já plantada na região, 12,5% daquela planta com maior teor de óleo na produção, 25% com aquela planta que apresenta mais resistência e 50% aquela planta que já apresenta algumas características que a gente quer nesse melhoramento, só que também resiste à antracnose, que é outra doença severa na soja. Então vejam que esse cruzamento ele tende a trazer alelos que vão melhorar esse indivíduo. Será possivelmente um indivíduo agronomicamente superior. Mas aqui, pessoal, o nível de variabilidade genética ainda está alto. Então eu posso ter plantas muito boas, plantas medianas e plantas de baixo desempenho. E aí o que eu faço para melhorar isso? Eu vou tratar de desenvolver a endogamia, que é fazer, agora sim, autofecundação, ou seja, deixar as plantas de forma natural se reproduzirem. E o que é isso? É não causar interferências. São autógamos, lembre-se. Então elas dependem que a gente abra o botão floral no momento certo para evitar que para retirar os estames, para evitar que ela se autofecunde, para depois eu chegar lá com o pólen da outra planta que eu quero cruzar e realizar o cruzamento. Então, eu não vou mais fazer isso a partir daqui. Esse F1, desses 4 parentais cruzados, aí eu vou começar a cultivo, seleciono, aí eu vou ter F2. Aí peguei esses que eu selecionei a semente, que gerei a geração F2, cultivo, aí fui lá e selecionei, colhi as sementes, né? Selecionar, identificar a planta melhor, de lá eu colho as sementes, dessas sementes eu passo para aquele processo de seleção de semente em função da tecnologia de produção de sementes, peso de semente, posição da semente, pureza, aquela coisa toda que a gente vai ver na agronomia. E cultivo elas, daí faço geração F3, F4, F5, F6 e de acordo
a minha avaliação da população segregante, que é justamente essa que vai nascer. População segregante é aquela que vai ser formada com as gerações a serem selecionadas, tá bom? Cruzamentos múltiplos, que aí são cruzamentos envolvendo mais de 4 genitores. Pessoal, em programas mais, vamos dizer assim, multinacionais que envolvem muito capital, muito recurso, isso pode acontecer. Vê aí como foi. Pegaram o parental 1, cruzaram com o parental 2, o F1 deles cruzou com o F1 do resultado do cruzamento do parental 3 com o parental 4, que pegou o resultado desses dois, cruzou com o resultado do parental do P5 com o P6 e também do P7 com o P8. E aí vê o nível de cruzamento que isso vai levando. E aí a carga genética que vai sendo cruzada, que vai sendo disponibilizada, é de muita variabilidade no momento desses cruzamentos. Aí lá no final eu peguei a geração F1, que carrega o parental 1, parental 2, parental 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí daí para frente eu vou fazer o procedimento endogâmico, que é deixar ela se autofecundar. E no caso das alógamas, fazer a fecundação delas com elas, para garantir justamente que esses locos perdam essa variabilidade. Vocês viram lá naquele exemplo que a gente citou lá mais à frente, mais bem antes nesse mesmo estudo do método de melhoramento, onde a gente citou que quando eu estou tratando de duas variáveis, duas características, perdão, se eu utilizar cruzamento, eu vou ter a chance se eu utilizar o cruzamento de dois indivíduos que são heterozigotos. As duas plantas que eu utilizei para cruzar, elas são heterozigotas para essas duas variáveis. Considerando isso, eu vou ter 1 para 16, ou seja, uma chance de 16 de encontrar uma planta que tem essas características. Pessoal, isso pode subir para 2.000, para 10.000, para 50.000 possibilidades, de 1 para 50.000. Então, a gente precisa justamente agir com... Isso ocorre por conta, inicialmente, isso ocorre porque os locos estão ocupados por muitos alelos em heterozigose, azão-azinho. E isso é bom, mas isso do ponto de vista de você gerar uma variedade, não é interessante porque você tem muita variabilidade. Plantas superiores, plantas intermediárias, plantas de baixo nível. Então isso em algum momento pode causar problema para o produtor, que é, na verdade, indivíduos com locos mais homozigotos, tá certo? Mas aí a gente vai vendo isso aí para frente, ó. Daí os métodos de condução da população segregante. Vamos lá. São dois. Os que incluem... a primeira é aquela que não separa as fases de endogamia da seleção. E a segunda separa a fase de endogamia da seleção. Isso é o seguinte. Alguns procedimentos, alguns métodos, primeiro exigem que você faça permita a planta naturalmente se autofecundar para preencher esses locos com alelos homozigotos, para depois começar o processo de seleção. Outros, como a seleção massal, já começam avaliando as plantas independentes da ocupação desses locos, de acordo com as gerações, claro. Só que isso demanda mais trabalho, mais custo, e a gente vai ver o que acontece. Compreendido isso, qualquer coisa, vocês dão um alô aí. Aí as diversas fases que são utilizadas pelos métodos para selecionar uma cultura, planta melhorada. Olha lá, parental 1 cruzou com parental 2, aí formou o F1, né? Aí o F1 permitiu-se a autofecundação para gerar F2, para gerar F3, F4, F5, F6, F7, e aí vai de acordo com as necessidades do método, tá?
a gente vai ver que existem métodos que demandam mais. O método da seleção massal é um procedimento efetuado a seleção fenotípica, ou seja, eu vou avaliar o que dá para se visualizar externamente, o que a interação genótipo-ambiente possibilitou para mim, que é uma planta grande, que é uma planta mais tonalidade mais clara, mais escura, mais atacada, menos atacada por praga, enfim. Nossos avós faziam isso, seleção massal. Chegavam dentro das roças de milho e separavam só as espigas maiores. Daí produziam as sementes para seus próximos cultivos. Isso é positivo, isso é seleção massal. Enfim, mas é o que acontece. Ele utiliza basicamente a habilidade dos melhoristas em visualmente identificar os indivíduos genotipicamente superiores. Vejam, isso aí tem muito também da geração, da relação genótipo-ambiente. Claro que se pegou uma mancha de solo melhor, às vezes o melhorista pode estar querendo que você tenha um resultado bom, e esse querer pode mascarar uma variação mais positiva por conta de uma mancha de solo melhor. Isso é possível. Mas a habilidade deve ser bem trabalhada, tá? Assim é fácil entender que ele só será eficiente para caracteres de alta herdabilidade. Isso é uma outra característica também do método massal, porque vê o que acontece. Aquelas características que dependem de mais gerações para definir-se, para aparecer de verdade, essas aí o método massal jamais vai desenvolver, vai conseguir captar. Porque mais locos em homozigose, por exemplo, porque ela não vai estar visualizada nesse momento, nessa geração, e até ela chegar pode não ser possível haver mais aquele grupo de indivíduos no ambiente. Olha aí. Selecionam-se plantas, aí assim, essas plantas que eu selecionei, eu capto, colho essas sementes, claro. Essas sementes são misturadas e semeadas para formar a população da geração F3, F4, F5. Porque assim, eu fiz o cruzamento P1, P2, plantei as plantas do parental 1, plantei as plantas do parental 2, conduzi, fiz o cruzamento e gerei a semente, é geração F1. Aí eu peguei a geração F1, cultivei. Quando eu cultivei, fui lá no campo, identifiquei os indivíduos, comecei a seleção na geração F2, porque é justamente isso. Perdão, na geração F1, já colhendo as sementes para a geração F2, que aí eu peguei essas sementes que eu colhi, misturei, plantei, essas plantas são geração F2, para gerar a população da geração F3, ou seja, como é autofecundação, os locos vão se tornar mais homozigotos. A gente vai ver na verdade num quadro mais à frente, que o passar das gerações com essa autofecundação, os locos vão se tornar de fato bem próximo de 100% de homozigose. Vão se encontrar dessa maneira. Vamos lá. Geração F3, F4, F5, F6. E assim, nesta geração, colhem-se as sementes plantadas individualmente para dar origem às linhagens ou famílias da geração F7. Pessoal, até a geração F5, tudo que era colhido, era selecionado, claro, colhido, era misturado e plantado, para ter a variabilidade, algo mais próximo do natural. Não tinha ainda uma seleção de quem crescia mais, tinha mais resistência, tinha mais isso ou aquilo. Era tudo misturado. Havia uma seleção, claro, mas dentro da seleção tinha umas que eram muito boas e outras que eram intermediárias. Tudo era misturado e cultivado novamente para gerar a nova geração, para produzir a nova geração. Sendo que na geração F6, aí sim, individualmente, aquelas plantas que menos foram atacadas, aquelas plantas que mais produziram teor de óleo melhor, com mais resistência a tal praga. Isso são famílias que vão sendo criadas. Aí lá na geração F7, as linhas ou famílias são avaliadas em experimentos com repetição.
Esta etapa de avaliação é repetida em diferentes locais e anos. O IPA faz isso todo ano, pessoal. O IPA Araripina, o IPA Serra Talhada, o IPA Sertânia, o IPA Arco Verde e as outras estações de pesquisa do IPA. Se não me engano, Garanhuns, sei lá onde é que fica lá próximo de Recife. Aí assim, esses experimentos da geração F7 é justamente para avaliar, porque concordem comigo, quando eu identifiquei um nível de homozigose alto, que já 6 gerações, essa planta que apresentou tal característica fenotípica, isso tende a ser repetido, porque os locos estão preenchidos, estão bem homozigotos, tá bom? E justamente aquela coisa, a gente pode dizer que essa separação é quase a formação de uma nova variedade, tá? Perdão. O método genealógico, ou pedigree, tem como princípio a seleção de plantas individuais a partir da geração F2. Isso que a geração Massal fez na geração F6. A geração genealógica já faz na F2. Isoladas e semeadas em linhas na geração F3. Quando ocorre a seleção das melhores famílias e dos melhores indivíduos dentro destas famílias. O processo se repete até que a maioria dos locos esteja em homozigose, quando as melhores linhagens identificadas irão participar de experimentos regionais de competição de cultivares. Vê o que acontece. No método genealógico, a gente já separa indivíduos já formando as famílias na geração F2. Na seleção massal, a gente na geração F1 selecionou para montar a geração F2, mas é aquela coisa, selecionou as plantas, mistura tudo e planta lá na área e seleciona as melhores plantas, mistura tudo, aí na geração F6 que a gente separa as melhores plantas para gerar famílias, para fazer a geração F7 e daí avaliar em ensaios regionais e no ano para verificar quem de fato consegue replicar aquelas características. Assim? Já na genealógica, na F2, a gente já colhe as sementes, vê que já tem um nível de homozigose muito, muito baixo ainda. Só tem uma geração de homozigose. Porque F1 está com muita heterose. A F2, quando eu plantei a semente da F1 para colher F2, eu já tenho um nível de heterose, porque foi autofecundação. Então já tem um nível mais interessante de homozigose. Colhi para formar a geração F3. Aí já na geração F3, eu já começo a criar as linhagens, as famílias. Isso é o que é feito justamente para... Ganha-se mais tempo com isso. Claro que a trabalheira é muito grande. A gente vai ver mais à frente. Ó. Lá na geração fiz o cruzamento P1, P2, gerou o F1, plantei o F1, selecionei as plantas na geração F2, gerando, no caso, as sementes para plantar a geração F3. Aí foram plantadas na geração F3, cada linha, fileira é uma família, né? Daí, na geração colhi, na geração... Vejam só, na geração F2 eu selecionei já identificando características distintas. Na geração F3 eu plantei a homozigose. Daí eu separei, selecionei, formando famílias para a geração F4. Famílias de plantas em fileiras. O processo se repete até a geração F7. Então aqui as famílias ficam mais distintas. Elas ficam... apresentam características mais variadas, mais específicas para cada grupo familiar, para cada linhagem. Até lá na F8 fazer os ensaios de produção. Vê só, pessoal, 8 gerações para formar o ensaio de produção. E daí, na geração F9 até a F13, que isso são os ensaios de produção, lá para a F14 eu vou ter a nova variedade e aí poder lançar no mercado. 14 gerações para esse método de melhoramento. Observem que não é o basiquinho só cruzar. Cruzar é necessário e é parte do o princípio.
perdão, é o início da coisa. O ponto de partida. Daí você precisa desenvolver a habilidade de avaliar a planta que apareceu, a geração F1, F2, F3, Fn, e utilizando esses métodos justamente para... Vejam que no método genealógico ele parece ser mais, vamos dizer assim, mais assertivo do ponto de vista de gerar famílias mais cedo e já ir avaliando mais cedo. Ou seja, lá no final, que a gente vai ver justamente isso agora, uma das principais coisas que acontece é que você vai ter um conhecimento mais detalhado dos genótipos. Cada família, cada linhagem vai apresentar um grupo de variações já conhecidas, tá? Maximização da variabilidade genética, trabalho de seleção subdividido, menor número de linhagens puras para teste. E assim, esse método genealógico ele é mais robusto. Né? Desfavoráveis necessita de muitas anotações. Vocês imaginem, cada geração, já na F3, que é uma linhagem, eu já começo a anotar o que ela produziu, como é que foi o desenvolvimento, aquela parte de avaliação biométrica e tal. Isso tem que ser reavaliado sempre e testado estatisticamente. Requer maior trabalho e área experimental, necessidade de pessoas experientes, e tal. E assim, isso tudo são aqueles métodos que são desenvolvidos em meio à segregação. O nível endogâmico ainda não está, a flora não está ainda desenvolvido. Ou seja, os locos não estão ainda com a variabilidade alta, com a heterozigose alta. Já os métodos que separam a fase de endogamia e seleção, como o Book, vocês vão ver agora o método da população, a partir da geração F2, as plantas são colhidas em conjuntos massalmente e tomada uma amostra de semente para a obtenção da população F3. O processo se repete por algumas gerações, que é aberto. Ou seja, são colhidas plantas individuais que darão origem a famílias para serem avaliadas em experimentos com repetição, até serem identificadas as melhores linhagens puras. Essas deverão, então, comprovar a sua superioridade nos experimentos regionais de competição de linhagens. Vamos ver só como isso funciona, pessoal. Passando aqui só para a gente... Não, na verdade, está mais na frente, mas vamos só fechar isso aqui para a gente poder pegar essa parte. Na utilização desse método, alguns questionamentos. O primeiro é que o número de indivíduos que deve estar presente é muito alto. Na primeira geração, por volta de 1.000 a 2.000 plantas em cada geração. Veja só o número de plantas que você deve manter numa área dessa. A segunda é que abrir o book, esse método tem como princípio avançar a população, ocupar locos com homozigose e retirar a heterozigose, sem nenhuma seleção artificial, até que a maioria dos locos esteja em homozigose. Deixar a planta se autofecundar para que ela se retorne a uma condição de homozigose, diferente da heterozigose do cruzamento que eu realizei, tá certo? Então, população segregante da planta autógama com endogamia. Essa frequência de heterozigotos reduz-se à metade a cada geração e a homozigose completa irá sendo atingida rapidamente. Aquilo que a gente falou, a cada nova geração, aquele, se bem que naquele cruzamento ali a gente não vai conseguir ver ainda, a gente vai ver nessa tabela para frente. Mas ali a gente verifica que a cada nível de cruzamento vai sendo reduzida. Na geração F5, por exemplo, é esperado que 93% de homozigose já se observe. Olha aqui, pessoal. Imagine, vamos ver essa tabela aqui analisando direitinho. Olha aqui em cima onde tem a operação, aí ao lado tem azão, 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 azinho, azinho, azinho. Nessa parte, as proporções genotípicas. Então imagine só, eu peguei lá o azão, azão, que tem 0%, na geração F1, cruzei com o azinho, azinho, que tem 0%. E azão, azinho tem 100%. Viu o que acontece? Se pegarmos esse indivíduo F1,
que tem 100% de azão-azinho, que é heterozigoto, né? É 50, o azão-azinho nada mais é do que 50% de azão-azão e 50% de azão. Aí pegamos, deixamos essa planta F1 se autofecundar. Ela vai gerar F2. Nesse caso, o azão-azinho já caiu de 100 para 50%. E o azão-azão já apareceu em 25%. E o azinho-azinho em 25%. E aí a gente foi e deixou ele se autofecundar, gerando F3. Observem que a cada geração, o nível de heterozigose, que é esse ponto central, ele vai caindo pela metade. De 100 para 50, o nível de azão-azinho, de 100 para 50, de 50 para 25, de 25 para 12,5, de 12,5 para 6,25, de 6,25 para 3,125, de 3,125 para 1,5625. E observe que na geração F7 a gente tem um indivíduo com um nível de homozigose para dominância e para recessividade, de acordo com o que foi cruzado, a gente não sabe definir aí, de homozigose bem considerável, bem próximo de 100%, né? 98,4375%, tá? E é justamente isso aí que se faz com a avaliação, com a seleção, perdão, das gerações. Quanto mais vai se obtendo gerações seguintes, em função das autofecundações, mais você começa a ocupar o locus com as características de fato que não vão estar variando, tá certo?